Om Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parima, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parima, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Parima, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama, Shri Guru, Shri Guru, Shri Guru Hakshama. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaya. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Respondendo Questões. E é essa série de vídeos que estabelecem esse elemento de conexão, de interação aqui, não é? Os amigos comentam vídeos como esse, comentam as postagens que eu faço por escrito, postadas no Facebook, postadas aqui na aba Comunidades desse canal do YouTube, as mensagens que troco pelo WhatsApp, as conversações que surgem, não é? No WhatsApp, no Messenger, e eventualmente os e-mails que também recebo na minha caixa postal, marceloalaspaiva@gmail.com, se transformam nessas questões formuladas aqui, não é? Então, aqueles amigos que quiserem participar, trazendo também suas questões, por favor, comentem esse vídeo, ok? E aí, esse comentário, ele se transformará em uma questão formulada aqui nesse formato, ou também as postagens que faço no Facebook, aqui no canal, e aqueles que têm contato comigo pelo WhatsApp, né, podem ter essa oportunidade também. Aqueles que quiserem ter contato comigo pelo WhatsApp para conversar sobre esses assuntos, evidentemente, né, podem entrar em contato comigo também, e a gente pode trocar esses números, né. Meu objetivo na minha relação com as redes sociais é exclusivamente falar a respeito desses tópicos. Por que eu digo isso? Porque as minhas redes sociais, por exemplo, elas não têm assim, eu e minha família fomos fazer tal coisa, o aniversário de fulano e tal, eu fui no jogo do Fluminense. Não tem, não existe nada. Isso não significa dizer que eu não tenha família, ok? É um pouco curioso isso. Às vezes é até necessário você colocar algumas coisas assim para sinalizar, né? Isso é até um pouco curioso dizer isso, mas eu vou dizer aqui pontualmente, né? A gente tem uma posição na vida, né? A minha posição, por exemplo, em relação a essas questões sociais muito divergentes hoje em dia nesse tempo de polarização, né? Uma abertura, um diálogo religioso, respeito aos direitos humanos, né? Então, temos, por exemplo, a questão da homofobia. Homofobia é o quê? As pessoas que têm uma grande dificuldade de lidar com a tendência, né, homossexual de outras pessoas e são muito refratárias a isso, são muito agressivas e tudo mais. Eu tenho uma posição de ver que isso é um problema. As pessoas devem ser respeitadas como todo mundo, como cada um é. E muitas vezes já me manifestei a respeito disso, tanto aqui em conversas em resposta à consideração de amigos, quanto em posições assim, né? Então essa é uma posição de respeito à dignidade humana, não é? Entender que as pessoas devem ser respeitadas como elas são. Algumas pessoas entendem isso errado. Então eu já recebi assim algumas mensagens assim no meu Messenger de camaradas que entenderam que por eu ter essa postura eu talvez fosse alguém que estivesse para jogo aí, né? Porque talvez não tenham percebido, né, que eu sou um homem casado com filhos, né? E isso é bastante desagradável, né? Você receber esse tipo de contato. Porque talvez as pessoas pensem que existe alguma abertura por você, né? Sabe aquela pessoa que chama as pessoas assim, oi querido, tudo bom? As pessoas pensam que ela tá dando uma abertura para um relacionamento romântico. Não é, apenas educação. Então, também comigo acontece isso, né? E aí eu tenho que dizer para a pessoa assim,
como você chegou aqui mesmo? Você tem interesse por Sri Ramakrishna Paramahansa? E você vai perceber que a pessoa não tem nenhum interesse sobre aquilo. De repente ela olhou você e falou assim: ah, aquele sujeito ali, ele disse que não deve se apedrejar homossexuais, então de repente ele deve ser gay. Não, não se trata disso, não é? Então, às vezes tem esses problemas, né? As pessoas que não sabem muito se controlar, né? E aí você acaba entendendo por que algumas pessoas ficam um tanto quanto agressivas em relação a esse assunto, né? Porque existe uma falta de compostura. Claro que isso não é só uma questão a homens gays, ok? Tem pessoas de todos os tipos, né? As mulheres, né, sofrem, né, constantemente esse assédio de homens heterossexuais, né? Se a mulher colocou uma foto sorrindo, talvez com o cabelo penteado, arrumado, não sei o quê, alguns homens acham que isso é um chamado, né, para que ela tenha, né, receba, né, cantadas. Ou a própria mulher existindo na rua, ela tá andando de repente com uma roupa um pouco mais justa, significa dizer que ela quer ser assediada. Claro que não é isso, né? E no que diz respeito às redes sociais, as pessoas, né, têm um comportamento às vezes um pouco sem noção, né? Não entendem muito bem. Tudo se constrói com o tempo, né? Então, no meu caso, né, é chato ter que dizer isso, né? Mas o que eu estou apresentando aqui é exatamente o que é para ser desenvolvido. Assuntos sobre espiritualidade, né? Ensinamentos sobre esse ensino de Sri Ramakrishna, contextualização disso com outras tradições, não é verdade? Então, é isso, né? Eu canso de falar aqui, né? Aquela conversa em que tenha respeito, né? É, respeito no sentido mais amplo, né? Enfim, meus amigos, peço perdão aí pelo disclaimer aqui longo e tal, mas faz parte. Estou conversando aqui com, sei lá, 15 pessoas, 30 pessoas, 100 pessoas, né, que estão aqui já acompanhando, porque já conhecem a natureza desse trabalho que faço aqui, e aqueles novos que chegam também, essas coisas são importantes para esclarecer, ok? Muito bem, meus amigos. Primeira questão de hoje. Outro dia vi a palestra de um monge do budismo Theravada, numa qual ele falava da necessidade do desapego de todo prazer sensorial. Eu fiquei pensando como isso é possível, pois tudo em nossa vida é de alguma forma experimentada sensorialmente. Ele mesmo, o tal monge, falava sua palestra estando em um bonito lugar, no qual havia uma linda estátua do Buda, aparentemente revestida de ouro. Esse monge mesmo então buscava o que era prazeroso e agradável para ele. É razoável buscar como objetivo da vida uma vida sem prazer? Para que isso? Ok. Bom, budismo Theravada, né, é aquela forma de budismo muito popular, assim, né, predominante ali no sudeste da Ásia, né, na Tailândia, né, no Camboja, Myanmar, no Sri Lanka, né? Essa forma de budismo que recebe, né, caracterizações a escola dos antigos ou o pequeno veículo visto aqui de um ponto de vista Mahayana. Por que pequeno veículo? Porque se destina apenas à libertação dos arhats, daqueles que alcançam, né, um determinado patamar da vida monástica, homens que nascem para ser monges. E nós temos outras formas de budismo. Então há uma tendência de considerar que o Theravada é a forma mais antiga dos budismos existentes, né? E que o Mahayana ele é um portal para uma profusão de outras formas mais modernas. Esse tipo de ideia é muito discutido e muito questionável sobre muitos aspectos, né? Porque as fontes, né, das escolas Mahayanas também reclamam uma antiguidade muito grande. Então o que é dito aqui é aquilo Theravada e Hinayana e Mahayana, né, são expressões antigas da compreensão dos ensinos do Buda, não é? Cada uma delas reclamando a originalidade e a verdadeira fidelidade ao ensino real do Buda, essas coisas que nós vemos nas tradições religiosas, né? Essa reclamação constante de legitimidade superior, né? Que, como a gente sabe, é sempre muito questionável, né? Muito bem. Então nós temos o budismo Theravada, que é esse budismo assim da Tailândia, predominantemente, que vai vir na nossa mente, né? Nós temos expressões do budismo, né? Esse budismo Theravada, dos monges, né? Roupa açafrão, cabeça raspada, geralmente assim magrinhos, mendicantes, né? E nós temos outros budismos, o budismo tibetano, por exemplo, muito diferente, né?
que aí nós temos outras cores, outras configurações e várias mudanças, né? Características diferentes da vida religiosa. Então nós temos, por exemplo, mestres que são homens e mulheres casados, né? Nós temos, inclusive, formas, por incrível que pareça, de monasticismo em que é possível haver casamento e trabalho profissional, coisa, muito, muito diferente. E aí você vai para o budismo japonês, uma infinidade de escolas, de variantes e tudo mais. Mas tudo isso recebe o nome budismo, no final das contas, né? O cristianismo, por exemplo, é muito diversificado também, né? Você tem os cristãos ortodoxos gregos e a igreja batista, né? São muito diferentes. Tem os Amish e os católicos, né? Enfim, tem, né, os adventistas e os coptas. É tudo cristão também, se você considerar assim. Mas, né, a gente sabe que é tudo muito diferente, cada uma delas reclama a sua originalidade. Então, o budismo também tem um pouco disso, bastante disso. Então, tem esse budismo Theravada. Qual é a ênfase do budismo Theravada? A vida monástica. A vida do renunciante. Todos que são adeptos do budismo Theravada almejam renascer um dia com a tendência a se tornarem monges, né? Aqui entre nós, eles querem nascer como homens, ok? Para serem monges masculinos. Mas, então, ainda que o Buda tenha iniciado também mulheres para viverem as regras, né, monásticas, a ideia fundamental mesmo nessas sociedades teravadas, mais tradicionalmente, de que, legitimamente falando, né, a vida monástica ela é masculina, né? E é sobretudo a vida monástica o ápice da coisa. Já nos outros budismos, os Mahayanas e tal, existe o ideal do Bodhisattva. Compreende-se, então, de modo mais amplo. Não é exatamente uma luta desenfreada para você escapar do Nirvana. Escapar do Nirvana. Alcançar o Nirvana, escapar do Sansara. O objetivo é você alcançar a consciência, a sabedoria, e nisso você até manifestar isso para o benefício dos outros seres. Isso é uma consciência superior, não é? A ideia do Mahayana é que a ideia da pura e simples escapar, liberar-se, e os outros, cada um que busca o seu caminho, tá aqui o ensinamento, busquem, é um tanto quanto egoísta. Então o ideal é diferente um pouco. Então a ênfase na vida do Arat, do monge, ela é diminuída nas escolas Mahayanas, né, sobre muitos aspectos. Até que algumas vão assim conceber, né, por exemplo, Nagarjuna, você vai ter muito essa ideia, né, que a própria ideia da libertação ela é um fruto de uma certa ignorância, porque quando você percebe a natureza das coisas, você vai se sentir liberto ainda que esteja no samsara. Um pouco parecido aqui com a perspectiva do Advaita Vedanta, não é? Advaita Vedanta e Nagarjuna caminham sobre muitos aspectos no mesmo plano, não é? E por isso ambos são, em muitos aspectos, muito diferentes das escolas Bhakti, né? Estendendo aqui um pouco, mas acho que é necessário. Então, o budismo Theravada tem essa ideia. A ideia é o asceticismo da vida monástica, e mesmo para a pessoa que não é monge, isso tem que ser visto como ideal. Então, muitas regras monásticas são vividas pelos não monges como uma liberação para o casamento, para a vida profissional, mas uma vida profissional que não ataque os elementos fundamentais, né? Você não pode trabalhar no emprego desonesto, você não pode trabalhar no emprego violento, você não pode trabalhar no emprego, né, que leve você a paixões e leve outros a paixões que prejudiquem os outros. Então, há uma série de restrições à própria atividade dos leigos, e os leigos são o sustento da vida monástica. Então, é uma interação. Os monges ensinam aos leigos, e os leigos sustentam a vida do monge. E um dia, isso tudo o leigo faz para angariar mérito, para um dia que ele nasça com a tendência monástica, nasça uma família que proporcione a ele a possibilidade maior dele se inclinar para o monasticismo. E no monasticismo ele vai seguir uma vida de tantas renúncias e tantas observâncias que ele vai transformar a sua mente numa mente livre. Essa é a perspectiva do budismo Theravada. Então, o que esse monge está falando? O monge está falando sobre as correntes dos desejos, as correntes do prazer sensorial. O que ele está dizendo? Ele não está dizendo que você possa viver uma vida desprovida de aspectos sensoriais. Isso seria sem cabimento, né?
A vida em um corpo, você tem aspectos sensoriais, como um amigo mesmo que da questão destacou. Mas o que ele está querendo dizer é o apego. O apego a essas coisas. Então, como que você reduz o apego, na perspectiva aqui do Monte Theravada, a respeito dos objetos que lhe dão prazer? Primeiro, tendo menos contato com eles, dependendo menos deles, né? E nisso desejando menos eles. A gente sabe que quando às vezes a gente abdica de alguma coisa que a gente quer muito, a gente aumenta o desejo, né? Tanto é que existem pessoas que praticam aquele celibato na qual elas estão, né, transando com tudo que se move na mente delas. Isso não adianta de nada, evidentemente, né? Ainda que elas estejam controlando muito a sua carne, a mente delas faz com que elas sejam hipersensíveis, né? Então aí acabam desenvolvendo uma série de perspectivas muito ruins, né? Como às vezes uma certa misantropia, uma certa raiva da humanidade, porque a humanidade desperta tantas paixões nela que ela não pode lidar. Então, claro que isso é uma forma inábil, né, de lidar com as paixões. Mas o apontamento que o Monte Theravada faz da necessidade de controlar as paixões e de não se ver subjugado pelo desejo é lícito, é correto, de fato. Não é? Qual é a percepção da pessoa que se compreende um ser espiritual? É que ele faz uso do corpo, faz uso da mente. Ele não é o corpo nem a mente. Então, para que ele faça um melhor uso, no sentido de reconhecer a si mesmo e de alcançar então a sua própria natureza autoconsciente, plena, a qual ele tem uma ideia, uma intelectualização sobre isso, mas que ele na verdade vive como fulano, ciclano e beltrano, ele precisa disciplinar o seu corpo e sua mente. O que o budismo Theravada propõe é uma grande estratégia de disciplina do corpo e da mente. Qual é o objetivo deles? Libertar-se do corpo e da mente. Um dia deixar de ser isso e alcançar aquilo que é o indescritível estado de bem-aventurança eterna. Então não é que eles não queiram prazer. Eles querem a felicidade sem fim. Esse é o objetivo do Buda, né? O Buda não estava buscando ignorar a felicidade, como muitas pessoas pensam, né? Porque é tudo dualidade, né? O bem e o mal, felicidade e infelicidade, então eu quero abdicar de toda a dualidade. Não, não é isso. Porque a realidade subjacente, ela não é um nada. Ela é a plenitude do gozo, sem mácula. Então não é que você está buscando nada, buscando desligar. Sempre digo isso, né? Qualquer filosofia que diga assim, o objetivo de desligar, ela caminha para a destruição. Ninguém quer isso. Né? Estou muito cansado, eu tenho que deitar. Tá bom, fulano, se você deitar ali, você não acorda mais. Então me dá um café que eu vou ficar acordado. Claro, ninguém quer desligar. Você às vezes precisa descansar. Às vezes precisa parar momentaneamente para repousar. Porque você quer prazer, alegria, contentamento, tranquilidade, bem-estar. Você não quer o não estar. Não existe isso. Não existe essa busca. Não é? Ele quer ser uma gota que cai do oceano e se junta. Isso ele entende como sumo prazer. A suma bem-aventurança é um gozo pleno que ele busca nisso de ser gota no oceano. Ele não quer deixar de ser. Ele quer ser de um modo universal. Mas é um ser. E veja, a gota e o oceano são uma dualidade. Se juntaram. Porque se são uma coisa só desde sempre, não tem gota caindo no oceano. Entende? Quando se diz no Srimad Bhagavatam que Deus, o Supremo, é alcançado, o Jnani alcança pela busca do Absoluto, o Yogi busca pelo Paramatma e o devoto busca pelo Bhagavan, Senhor dos devotos, o que está querendo dizer? Que são buscas diferentes do mesmo, sob ângulos diferentes, de acordo com cada natureza do aspirante pelo Supremo. Aspira-se pelo Supremo porque existe um não Supremo. É uma obviedade. Uma obviedade. Qual é o problema das escolas do budismo? É que busca-se objetivamente, concretamente, a abdicação do sofrimento, a abdicação da decadência, a abdicação da transitoriedade. Muitas pessoas entendem que essa não transitoriedade é um nada. Está errado.
Na verdade, as escolas budistas não pregam esse nada, ok? Embora se fala de sunyata, de vazio, é uma outra coisa. É evidente que é uma outra coisa. Mas como eles não trabalham a ideia da outra coisa, porque toda outra coisa seria para eles uma imagem transitória, inclusive de Bhagavan, o Senhor, então eles procuram não falar a respeito do que é isso. Do que é? Não sei. Não podemos dizer. Está além da definição. Então isso cria um vazio concreto. Então as pessoas acabam não buscando nada, porque o não sofrer não é suficiente. Precisa colocar algo no lugar. Algo no lugar. Esse algo, na perspectiva teísta, é Deus. Ah, mas então você é egoísta, está buscando apenas o prazer. Não tem problema nenhum buscar o prazer, ok, querido? É a própria natureza do ser. Você busca felicidade e alegria. Quem não busca, está passando por um processo doentio, não é? Então é isso. Quando a pessoa compreende que ela é uma alma, ela fala: a minha natureza busca a sua fonte. A minha fonte é a alma de todas as almas, é Deus. Então, esse amigo pergunta, né? É razoável buscar como objetivo da vida uma vida sem prazer? Não é isso. Sendo honesto aqui, né? Que o monge Theravada está dizendo, uma vida sem prazer. Quer dizer, uma vida não escravizada aos prazeres transitórios, para que você alcance o prazer supremo e eterno e sem fim. É um prazer sem fim que se busca. Ok? Só não se delineia isso em termos mundanos, porque o que nós conhecemos como prazer aqui é visto como uma precariedade. Então, de fato, a ideia do budismo é: eu não posso desenhar a felicidade, porque todo desenho será marcado pelas caracterizações aqui. É uma forma de pensar. Nos caminhos teístas, as imagens a respeito da comunhão com Deus em muitos modos, em muitas rasas, está querendo dizer, de fato não é assim exatamente, mas aqui é uma visão aproximada do que pode ser. O que pode ser você não pode alcançar, mas você pode ter uma aproximação, porque você tem uma mente, então você precisa de aproximações. Não é verdade? Então é isso. Muito bem. Segunda questão de hoje. Todas as vezes que comemos, precisamos antes oferecer este alimento que comemos a Deus? Isso precisa ser extremamente ritualizado ou pode ser apenas uma oração mental, como uma lembrança ou agradecimento? Muitas vezes nos reunimos com pessoas em volta de uma mesa, de um encontro para café, e, e aqui a comida é um meio de interação e não exatamente um meio apenas para suprir necessidades alimentares. Nestas ocasiões, nós vamos fazer esse aspecto religioso mesmo quando as pessoas com as quais interagimos não são religiosas? É uma questão da vida prática devocional, né? Então eu dizia em outras oportunidades, né, que aquelas perguntas, né, vegetarianismo, não vegetarianismo, jejum, qual é o ponto de vista de uma pessoa que caminha no caminho de Bhakti a respeito da devoção, a respeito do alimento? Então, Sri Ramakrishna Paramahansa dizia, né, a dieta vegetariana, lacto-vegetariana, a dieta sáttvica, ela é a melhor. Sobretudo para o devoto, ela é a dieta indicada. Mas dizia ele, mais importante do que os elementos da dieta, se é vegetariano ou não, é se você lembra de Deus. Se você não se lembra de Deus e é lacto-vegetariano, vai ali, né, na regra ayurvédica da alimentação sáttvica, mas você não lembrou de Deus, não ofertou o alimento a ele, não pensou em Deus, isso é um alimento não sáttvico. Não adiantou nesse sentido. Nesse sentido, aquele que lembra de Deus e come carne de porco, dizia Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa, está se alimentando de modo sádico. Então, certa vez, um devoto de Kali, a deusa, se aproximou de Sri Ramakrishna e disse: mas no praçada de Kali, nós oferecemos bebida alcoólica. Pode? Porque o Brahmin não pode, ok? E o adepto do caminho, né, sáttvico da escola Bhakti Vaishnava não pode se alimentar de alimento de origem animal não, de animais abatidos, né, porque pode leite, queijo, derivados. Não pode ovos, não pode animal abatido e não pode bebida alcoólica, não pode entorpecentes.
Então, Sri Ramakrishna, como não estava falando para uma regra Vaishnava absoluta para todos, estava dizendo, sim, você pode receber o prasada, ou seja, as sobras desse oferecimento, mas um pouquinho só. Ou seja, simbolicamente. No serviço a Kali, por exemplo, se abatem animais. É a prescrição védica, inclusive. Por quê? Compreende-se naquela sociedade que nem todas as pessoas seriam adeptos do caminho sátrico, das práticas sátricas, em virtude da tendência das pessoas, das atividades das pessoas. É aquilo que eu já falei, né? Você tem um soldado na guerra. Se ele for sátrico, pô, ele precisa ser muito damásico, né? Para dar um balaço na cabeça do seu inimigo. Ele precisa, não precisa? Ele precisa ser violento, coagir, em nome do sátrico. Não precisa. Essa é a regra do mundo. A mecânica do mundo é essa. Se todas as pessoas bondosas forem absolutamente pacíficas o tempo inteiro, o que vai acontecer? Que as pessoas tamásicas e rajásicas vão dominar todo o território. Então não pode ser assim, né? Então precisamos. Sri Ramakrishna considerava isso, mas dizia: a sua mente deve ser governada por sátima. Então você deve sempre lembrar de Deus, sempre oferecer a Deus. Então, assim, muito claramente, a gente estava falando com pessoas de um diapasão ali hindu, que compreendiam muito claramente as separações entre as escolas, entre as vias, e o caminho dos Bhaktas, Vaishnavas, os caminhos dos Shaktistas, os caminhos dos Jnanis e tudo mais. Ele dizia: a pessoa da mentalidade do Jnani não pensa nisso, de alimento, porque tudo, na verdade, está na substância do subjacente Brahma. Mas Sri Ramakrishna disse: o que eu estou ensinando aqui para vocês aqui não é o caminho do Jnani, porque o caminho do Jnani é incompatível com esta época. Então ele recomendava o caminho, sim, que eu estou ensinando aqui, o caminho de Bhakti Yoga. E dizia: para o Bhakta, melhor é a alimentação vegetariana. Mas para ser Bhakti mesmo, a prática, precisa ser com lembrança de Deus. Então é ofertar a Deus. Então, indo aqui, né? Esta amiga pergunta: precisamos oferecer esse alimento a Deus? Sempre que você realizar o seu alimento, você deve lembrar de Deus. Lembrar de Deus. Lembrar que é Ele quem come. Como que é Ele quem come, Marcelo? Que raios é isso que é Ele quem come? Sim, o fogo que consome o seu alimento, em uma linguagem simbólica, é a energia inferior de Deus, que é o seu corpo. O seu corpo é a energia inferior de Deus. O que você é, a sua alma, é a energia superior de Deus. Então não há modos em que o Senhor não esteja agindo, sendo o agente, através de tudo. Não é? Então, a nossa lembrança mais piedosa é que tudo que acontece depende exclusivamente do Senhor. E quanto mais conscientes estamos disso, mais plenamente humanos somos. Mais plenamente conscientes da nossa real natureza nós somos. Então, é uma metodologia para sermos mais conscientes de Deus, ofertarmos a Ele nosso alimento. E muitas vezes será apenas e tão somente mentalmente. Às vezes não estamos diante do Murti do Senhor. Então, estamos oferecendo ao Senhor: ó Senhor, aqui está esse arroz, esse feijão, esse cogumelo, essas cenouras, essa batata doce, esse azeite que eu ofereço ao Senhor. E consome os restos do Senhor. É bobo isso. Isso. Trabalhar a sua mente. Até que isso se torne absolutamente natural. Não é? Então, vou fazer isso sempre ritualisticamente, oferecer os alimentos em pratinhos, e depois que eu ofereci a lamparina, o incenso, a água, o sinetinho. Não, às vezes não será assim. Você pode não ter nenhum desses objetos. Eu vou colocar na boca do Murti. Não. Você pode ter uma fotografia, por exemplo. Você não vai derramar, né, um líquido, né, água na fotografia. Você vai estragar a fotografia. Você não vai fazer isso. Então, mentalmente, você está oferecendo ao Senhor. Porque você entende, né? A fotografia está aqui. Você sabe que é uma fotografia, né? Você sabe que é papel. Você sabe que é um quadro de madeira. Você sabe que tem um vidro. Ao mesmo tempo, pela misericórdia sem causa do Senhor, Ele está presente. Está presente.
você vê a sombra. Você vê a sombra, que é a imagem do multi, a imagem da fotografia. Mas ele está presente. Esse trabalho na sua mente é para que você trabalhe a capacidade de perceber isso, pela graça do Senhor, evidentemente. Então você cria condições, estabelece condições. Agora você faz isso de acordo com as dimensões de possibilidade também. O mais importante, sem dúvida nenhuma, é o seu coração, lembrar. Né? Então eu levanto, primeira palavra, graças, Senhor, eu dou. Né? Ou o seu nome, ou mantra. Depois você vai escovar o dente, você vai lavar o rosto, vai no banheiro, né? Esvaziar a sua bexiga ali e tudo mais. Talvez tomar um banho. E depois você vai aonde? Bater palmas e acordar o Senhor e dizer: ó Senhor, bom dia. Por favor, me dê a graça do seu Dachan. Me dê a graça do seu vislumbre. Me dê a graça do seu olhar santificador. E você vai, né? Você escovou o dente. Você está falando com o seu Senhor, né? Você não quer um bafo. Então você está limpo, você está arrumado, você está, né? Com a cara lavada. Então por que o Senhor está além de tudo? Porque é um relacionamento. É um relacionamento. Evidentemente que ele está no seu coração, ele está em tudo. Ele está na sua casa suja, no seu bafo. Evidentemente que está. Mas você aqui está no momento relação. Não é no momento eu sou uma gota em Brahma. No momento que eu sou separado. O Bhagavan, eu estou conversando com ele. Então você se prepara. Todos os dias você se prepara porque é um relacionamento. Não é? Então você todos os dias fala, claro, você acordou, você está na mesma casa, você vive na casa do Senhor. Que você quando fez, instalou um altar na sua casa, você instalou o quê? Você passou a ser morador do templo do Senhor, que é a sua casa. Veja que alto, que grande é isso. Né? Se você não pensa assim, tudo passa a ser um tanto quanto mais artificial. Então, o pensamento, a transformação das nossas ideias leva a esse tipo de coisa. Aí diz aqui o amigo. A amiga aqui no caso, mas a pessoa. A gente tem esse hábito, né? A mesa do alimento é um meio de interação, né? Ô, irmão, vamos sair aí para tomar um café. E é isso mesmo que a gente faz. Né? Vai numa padaria, compra uns pães de queijo, né? Um café e tudo mais, e conversa, e come. E tudo isso, assim, é um meio de interação. Né? Vamos na casa dos parentes, né? Uma macarronada, e tá todo mundo lá junto, e come, depois tem um pudim, né? E a gente assim vai, né, tendo o gozo, né, do prazer da comida e da companhia, e da conversa e tudo mais. Isso é assim em todas as culturas do mundo, ok? Onde entra a questão da oração aqui? Onde entra a questão? Nessas coisas, nós podemos? Claro, sim. Ué, oferecer ao Senhor o nosso alimento, qual é a questão? Né? O que dizem as práticas mais rigorosas? O alimento deve ser feito pelo devoto, deve ser feito também em oração, deve ser feito no seu preparo já oferecido ao Senhor, oferecido antes a Ele. Dá tempo para que o Senhor consuma e depois receber esse alimento. Porque esse tempo justamente forja a naturalidade dessa relação. Não é simplesmente uma coisa automática. Eu estou, de fato, considerando isso. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma repetição de 108 nomes do Senhor na minha japamala enquanto ele está consumindo aquele alimento. Depois eu vou lá, bato o palmo e digo: Senhor, estou me aproximando aqui para retirar os seus pratos. Eu vou receber esse praçada, essa sua misericórdia. E como. Essa é a forma ideal. Mas, às vezes, não é assim que a vida se formula, né? Vamos encontrar com uma pessoa, pô, vamos ali na padaria. Não, desculpa, eu não vou, porque eu só me alimento de praçada. Você pode proceder assim, mas talvez isso seja uma barreira para a relação com as pessoas. Ah, mas então eu prefiro o Senhor do que a relação com as pessoas. Você pode tentar conciliar isso, né? Porque a nossa vida tem uma mecânica, né? Eu, por exemplo, acordo de manhã, muitas vezes eu preciso fazer o quê? Correr com as coisas das crianças. Levar minha esposa no ponto de ônibus, no dia que ela não pode ir de carro por causa do rodízio. Eu tenho que levar meus filhos no colégio, eu tenho que acelerar. Então, assim, algumas coisas no meu horário mudam em relação. Tem um dia que eu fui dormir muito tarde, eu não pude acordar, né, às 4h30 da manhã para fazer minhas orações. Não é verdade? Eu, por exemplo, tive que adaptar a sinetinha que eu tocava às 4 e pouco da manhã. Eu tive que parar porque minha esposa falou assim: me atrapalha, me acorda, depois eu não consigo mais dormir. Então a sinetinha teve que ser reduzida. Por quê? Porque eu sou um homem que mora numa casa. Eu não moro num ashram, num monastério. Então eu tenho que adaptar as coisas. Não é verdade? Então é isso. Você vai na casa de alguém, né, um parente seu que não tem práticas e tudo mais, você vai falar assim: desculpa, a sua comida não é praçada, então eu não vou comer aqui não, vou comer só quando for uma comida abençoada. É uma coisa ofensiva, uma coisa, né, absurda dizer isso.
Então, sim, a nossa vida não é uma vida de um devoto que 24 horas por dia vive em orações e práticas e ofertas ao Senhor. Não. A gente tentar querer emular essas condições do babage, do renunciante que vive lá em Navadip, que vive, sei lá, numa caverna, numa barraquinha, numa cabana na montanha do Monte Athos, né? Você sabe, né? Monte Athos é a maior comunidade monástica do cristianismo grego. E lá você tem no Monte Athos, que é uma península com 20 grandes mosteiros ortodoxos, mas você tem várias ermidas e várias cabanas de ascetas que vivem ali sem nenhum contato com os templos, numa vida extremamente ascética, pessoal, de relacionamento com Deus, naquela chamada Ilha da Mãe de Deus, que é a península onde está o Monte Athos. Eles estão lá, vivendo uma vida profundamente ascética. Essa vida pode ser reproduzida aqui? Não, não tem como. Mas no nosso coração a gente pode voltar sempre a Deus. Então, ele dizia, né? Nessa ocasião, nós vamos trazer o aspecto religioso, mesmo quando as pessoas que interagimos não são religiosas. É uma relação sua com Deus, não é uma relação sua com os outros. Então, no seu coração, você pode silenciosamente, sem fazer exterioridades, silenciosamente, dizer ao Senhor: Senhor, eu estou aqui. Esse aqui é o alimento. Eu sei que o Senhor consome. Eu sei que o Senhor é a base de tudo. Eu sei que tudo que eu faço, eu devo fazer como um agradecimento a Ti. Aqui eu estou. Ó Senhor, aceita esse alimento. Aceita o meu amor. Aceita a minha busca. E come. Isso é a prática possível e é a prática mais elevada. Porque é a prática possível também, ok? Então sim, sim e sim. Nunca leve as coisas no automático assim. Ah, tomar banho, por exemplo. Né? Podemos tomar banho lembrando do nome de Deus. Sem cantar, sem, né? Mas há uma relação muito profunda com a água, a vida, né? Narayana, o Senhor que vive nas águas. Né? As pessoas querem ir aos rios sagrados da Índia, né? Ao Yamuna, ao Ganges. Não vão poder fazer, não vão poder ir ao Rio Jordão. Mas elas podem ver em todas as águas o Jordão, o Ganges. Não é? A nossa mente, né? Ela tem um papel muito importante na vida espiritual. Assim como o nosso corpo. Nosso corpo e nossa mente são coisas nossas. Como que purificamos o nosso corpo? Evitamos entorpecentes, né? Controlamos a nossa paixão sexual, né? Dormimos nas horas adequadas, levantamos nas horas adequadas, nos mantemos limpos. Como controlamos a nossa mente? Direcionamos ela para o mais elevado, sempre. Né? Muito bem, meus amigos. Um amigo trouxe para mim uma questão. Uma dúvida honesta. Não teria uma relação entre o amor e o conhecimento? Digo isso pois quando amamos e nos interessamos, queremos conhecer mais e mais daquilo que nos interessa. Desse modo, em algum grau, não seria jhana uma consequência de bhakti? Claro que não falo do conhecimento tecnicista, que tem como objetivo saber mais para a satisfação do próprio ego e enfraquecer. Esse amigo está colocando em consideração aqui em relação à aparente dicotomia descrita sobretudo no ensinamento do Narada Bhakti Sutra, livro que leio aqui às sextas-feiras normalmente e faço comentários em cima dos seus aforismos. A qual Narada Muni dizia que você não poderia substituir devoção por conhecimento e por ação, e nem poderia alcançar devoção através do conhecimento e da ação. Não é? Então esse amigo diz, mas para amar eu preciso conhecer. Né? Então como é que eu posso dizer que conhecimento aqui não tem relação com Bhakti? Jhana e Bhakti. O caso aqui, eu explicava isso para esse amigo, é que conhecimento é tudo o que Bhakti quer. Conhecimento de Deus. Caso que a gente vê conhecimento como um aspecto do nosso discernimento. Aí o amigo falava aqui comigo. Mas discernimento não é viveka? E jhana não é conhecimento?
Ponto é, qual é a estratégia do Gianni? Ele discerne do real e o irreal. Ele diz, não isso, não isso, não isso. Ou seja, nada do que é percebido é Brahman. Ainda assim, nada do que é percebido é real. Nada do que é percebido é real. Brahman é real. O subjacente. Veja, Sri Ramakrishna disse, caminho para a vida espiritual para os chefes de família, aqueles que não são renunciantes. De tempos em tempos, recolha-se, solitariamente. Você é casado, você é filho, você é pai, você é mãe, você é operário, você é executivo, você é soldado, você é lixeiro, você trabalha com, né, no caixa de um supermercado, você é CEO de uma multinacional. De tempos em tempos, você se recolhe em solidão e medita assim: Senhor, você é o único real. Senhor, você é o único que nunca muda. Senhor, você é o único verdadeiramente vivo. Senhor, o Senhor é o agente. Todos nós somos seus instrumentos. Isso é discernimento, discriminação. Isso é viveka. Isso é a capacidade que temos de usar nossa mente para perceber a natureza do Senhor como o Supremo. Mas isso aqui não é conhecer, é discernir. O que acredita o caminho do Advaita Vedanta, do Jnana Yoga? Se você repetir constantemente certas sentenças chamadas Mahavakyas, que expressam a realidade de que apenas Brahman é a substância de tudo, você alcança esse conhecimento de Brahman. Então, no caminho de Jnana, a questão é mental, é do raciocínio e da introspecção neste pensamento sobre a verdade. Você alcança a verdade pensando nela. O que diz a escola Bhakti? Sobretudo neste tempo, na Kali Yuga, você não tem condições de alcançar o conhecimento de Brahman, de Deus, a partir desse discernimento. Todo ele estará embotado pelas suas impressões, sanskaras, limitações, não é? Que vão conduzir você a uma falsa percepção e um cultivo de uma adoração às suas ideias e mecânicas mentais, e você vai achar que alcançou algo porque você atingiu uma ideia elevada. Então, o que diz o caminho de Bhakti? O que diz Sri Ramakrishna Paramahansa? Não. Você fez esse discernimento, Sri Ramakrishna ensinou. De fato, Deus é o Supremo. Mas ele diz, depois que você discerniu, trabalhou somente nisso, você diz, Senhor, dei-me amor por ti. Tudo o que me falta é que eu não tenho amor por ti. Eu tenho amor pelo meu corpo, eu tenho amor pela minha mente, eu tenho amor pela filosofia, eu tenho amor pela religião, eu tenho amor pelo meu cônjuge, eu tenho amor pela minha pátria, eu tenho amor pela minha nação, pela minha raça, pela minha cultura, pelos meus filhos, pelo meu cachorrinho, pelo meu gatinho, pelo meu time de futebol, pelo meu time de rugby, pelo meu time de cricket. Eu tenho um amor pelas minhas plantas, eu tenho amor por tudo. Mas eu não tenho amor por ti. Eu falo muito de ti, eu sei intelectualmente da sua existência, mas eu não tenho esse amor visceral por ti. Me dê esse amor. É tudo que eu preciso. Me dê esse amor por ti. Até que lágrimas caiam dos seus olhos. Ou seja, até que isso seja verdadeiramente sincero. Não é uma mecânica, ok? Repita 108 vezes, dê amor por ti. Você... Não é isso. É trabalhar o seu coração. Por quê? Gradativamente isso vai se tornando um anseio real. Quando o anseio real, a sua mente está lá, aí sim você pode conhecer Deus. E aí o seu discernimento, o seu conhecimento será de fato conhecimento. Então não é que se você é um Bhakta, você não é conhecimento. O Bhakta quer todo o conhecimento. Conhecer não é realizar. Não é realizar. Eu realizei
um feijão com arroz refogado, azeite, fogo baixo, coloquei o arroz, água, cobri, esperei, deixei secar, botei o garfinho, realizei o arroz e comi o arroz. Você não faz isso em relação a Deus. Você conhece Deus. Você conhece. Você não faz, você conhece. Né? Conhecer o outro. É o único outro que você conhece. Né? Então você anseia por ele e busca. Esse é o caminho de Bhakti. Né? Então conhecimento é tudo que se quer. O problema é essa confusão. Discernimento é necessário, sim, para você alcançar devoção, sem ser um, né, um tipo de loucura, um tipo de vazio, um tipo de sei lá, coisa, emoção, pura emoção. As pessoas falam muito isso, né? A Bhakti é emoção, são os emocionais. Não. É que o conhecedor de Deus está vendo Deus e está em êxtase, e por isso ele realiza coisas que aparentemente, para aquele que não vê nada, é apenas um delírio emocional. A pessoa diz, ele está em transe. Não, ele está totalmente consciente. Em transe está você, animal. Você que está em transe. Entendeu? Que não vê nada. E por isso você não tem êxtase. Só tem essas alegriazinhas aí, meia patacas do mundo. Entendeu? Seu candidato ganhou a eleição. Seu time ganhou a competição. Você conseguiu uma namorada. Ah, parabéns pra você. E aí você acha que a alegria é isso. Dinheiro no bolso, né? Saúde pra dar e vender. Tem essa música do Ano Novo? É isso. Aquele que viu Deus tem um outro tipo, né, de visão. Então tem um êxtase. Um êxtase que a gente não compreende. Então a gente acha que eles são os malucos. É, porque nós somos malucos. Malucos pelo mundo. Eles são malucos por Deus. Sri Ramakrishna disse, né? Apenas diferenças entre as loucuras desse grande hospício que é o universo. Eu sou louco por Deus. Né? Muito bem. Dá tempo ainda? Sim. Dá tempo para parte de uma questão. Um amigo trouxe o seguinte questão. Você certa vez indicou a tradução do Evangelho feita pelo Frederico Lourenço. Eu comprei o volume que traz os 4 evangelhos e tem sido realmente uma leitura renovadora de um texto que a gente parece conhecer bem, mas é sempre novo quando vamos ler novamente. Eu tenho 3 perguntas a partir disso. 1. Você voltará a ler e comentar o evangelho como já tinha feito antes? Segunda questão. Na tradução do Frederico Lourenço, a palavra da oração do Pai Nosso são bem distintas das versões mais comuns que temos. Você poderia comentar o significado dessa oração, considerando o seu ponto de vista de Ramakrishna? A terceira questão é: como encarar essa oração? Ela deve ser vista mesmo como uma oração dada por Jesus ou Avatara, ou devemos ver como fruto de uma construção teológica, já que o Evangelho não é como se Sri Ramakrishna Katarita, um relato direto? Muito bem. Eu de fato fiz essa recomendação. Alguns anos atrás, aqui no Brasil, a Companhia das Letras começou a lançar uma coleção das traduções da Bíblia do Antigo Testamento, a Septuaginta, a versão grega, não é, da Torá, e o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, traduzidos pelo português Frederico Lourenço, que é um especialista na língua grega, foi premiado por traduções assim da Ilíada, de outros textos. E ele começou essa tarefa, né, de fazer a tradução, sobretudo da Septuaginta, muito importante para os cristãos orientais, cristãos ortodoxos, gregos, sobretudo, né, que tem a Septuaginta como a versão autorizada da sua Bíblia, porque compreendem que essa era a versão da Escritura conhecida nos tempos dos apóstolos, e de fato era essa, né? A impressão da Bíblia em hebraico veio depois da Septuaginta. Isso não significa dizer que o hebraico veio depois, né, da Septuaginta, mas sim que a impressão de um livro, né, fora da tradição oral, fora da tradição, né, dos pergaminhos e tudo mais, a Septuaginta vem primeiro por causa da imposição, né, civilizacional, ter o registro em grego, a língua franca ali, né, naquele tempo. Então a Septuaginta, e tem variantes de traduções importantes, dentre as quais a mais significativa, a mais lembrada para os cristãos, é a questão sobre a mãe do Messias, né? Então, na tradução grega da Septuaginta, a mãe do Messias é uma virgem. Na tradução masorético, ela é uma jovem. Os cristãos sempre dizem, né, que
vantagem teria dizer uma jovem? A maioria das mães são jovens mesmo. Não é sempre assim, como sabemos, né? Ana já teve filhos com idade avançada, não é? A mãe de Maria, ok? Assim como Isabel, né? Ou Elizabeth, dependendo da tradução, a mãe de João Batista, né? Então nós temos sim o nascimento vindo de uma mulher mais velha, então poderia ser a indicação que vem de uma jovem. Mas virgem é diferente. Então os cristãos dizem, está lá na Septuaginta, então os judeus não quiseram isso e preferiram uma outra tradução, vendo isso como então toda uma história, né, que Simeão, por exemplo, né, aquele que recebe o Senhor e diz, agora Senhor, deixe esse servidor partir em paz, seria um daqueles 70 e poucos, 72 tradutores da Septuaginta, 70, né? 70, lógico. Septuaginta. 70 tradutores que teria visto essa parte virgem e preferiu colocar jovem. Aí o anjo chegou e falou: não, 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 não. Coloca aí virgem, tal. A sua mente não entende, né? Então você vai ter que viver até o ponto em que ver este vindo de uma virgem. Essa é a tradição cristã, ok? Então é muito caro para os cristãos a Septuaginta. Eu, outro dia, fui a uma livraria, está lançando agora mais um livro, né, da coleção do Frederico Lourenço, os textos sapiensais, né? E eu falava com o vendedor, falava assim, ah, que legal. Aí o vendedor falava comigo, vendedor, ok? Ele estava querendo vender o livro, mas ele estava querendo não vender. Ele disse, não, mas não importa essa aqui não. Vê outras ali que são baseadas na King James, que é a melhor. Eu falava com ele, não, querido, mas entenda. Isso aqui é um especial elemento. É a tradução do grego. Ah, mas o hebraico vem antes. Aí eu tive que explicar para ele. Uma pequena palestrinha aí, foi um pouquinho chato. E no final eu nem comprei o livro, porque estava muito caro. Preferi adquirir pelo Amazon. É triste, mas é um fato, né? Às vezes a diferença é de R$ 70. Então. E aí, mas eu falava com ele, não, isso aqui é muito especial por causa desse diferencial. É único. Muito bem. O que eu estava falando? Não sei. Muito bem. Então tem essa tradução do Frederico Lourenço e tal, e tem os evangelhos. Os evangelhos, as traduções sempre, não há muita controvérsia, são sempre em grego. Mas a maneira como o Frederico Lourenço traduz é de assim muito, né, catedrático, professor de grego e vai ao sentido das palavras, então é muito enriquecedor. Significados e traz coisas novas, né? Então eu indicava essa conhecimento dessa tradução e veja conhecimento, não realização da tradução. Não é que você vai fazer a realização, você conhece, você conhece. Muito bem. E aí é a que eu leio sempre. Às vezes não é nem, não é nem uma tradução mais bonita, poética. Né? Por exemplo, a declamação de São Paulo sobre o amor a Deus, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, né? Se eu não tivesse amor por Deus, eu nada seria. Eu prefiro essa, lembrando da canção da Legião Urbana também. Mas eu prefiro a versão das traduções correntes, porque acho mais bonita a maneira como ele descreve. Mas a tradução do Frederico Lourenço tem a questão do significado, né, da palavra, é muito importante. Então, recomendo. E recomendo essa coleção toda para quem quiser ter essa imersão nesse conteúdo. Embora, como um adepto do caminho de Bhakti, eu digo, né, centre-se no Evangelho. Evangelho. No Sermão da Montanha. Nas bem-aventuranças. Se você quiser ser sintético, fica só nas bem-aventuranças e é suficiente para você. Enfim. Então, recomendo. Primeira pergunta desse amigo é se eu voltaria a fazer leituras e comentários do Evangelho segundo a perspectiva de Sri Ramakrishna Paramahansa. A resposta é sim, sem dúvida nenhuma. Se Deus permitir, teremos aqui uma série com Marcos, Lucas, Mateus e João, lidos capítulo por capítulo, no sentido do ensinamento de Sri Ramakrishna. Eu acho que será importante. Ok? Eu tinha feito no passado o Evangelho de Marcos lido, mas avançou meu coração no caminho de Sri Ramakrishna, então eu preferi atualizar essa interpretação, embora nada ali tivesse muito diferente, mas porque as luzes do ensinamento do Thakur já estavam ali, mas hoje mais explícito. Então, e também os vídeos estavam gravados assim de modo muito ruim, muita escuridão, muita sombra, muita qualidade mesmo, som. Tá. Então, aqui não é que eu tenha uma excepcional qualidade, mas hoje em dia eu acho que a qualidade da luminosidade das coisas, eu tô falando fisicamente mesmo, ok? É melhor. Então eu pretendo fazer, sim.
né? Quando terminar o primeiro volume do Sri Sri Ramakrishna Katarita, vou começar uma leitura dos evangelhos. Devo começar com o Evangelho de Marcos, porque cronologicamente é o primeiro. E depois que terminar os 4 evangelhos canônicos, eu posso fazer sim a leitura dos ditos aforismos do Evangelho de Tomé. Mas só depois desses, né? Esses são projetos, né? A gente tem ideias, Deus que vai dispor tudo. Tudo seja pela vontade de Deus. E claro, vou ler o Sri Sri Ramakrishna Katarita, o segundo volume também. E tenho como objetivo ler também o Sri Ramakrishna Lila Prasanga. Muitas ideias, né? Vamos ver se Deus vai me dar tempo para fazer. Tá bom? Ele faz uma pergunta aqui sobre o Pai Nosso. Essa eu vou responder em um outro vídeo à parte, que não vai dar tempo. Os comentários, significados e tudo mais. Mas ele pergunta como encarar. Eu também vou falar isso no próximo vídeo. Tô vendo que o tempo aqui está se esgotando. Eu tenho medo de acabar no meio. Então, no próximo vídeo temos essas questões já engatilhadas, além de outras. Façam seus comentários, tragam suas questões também. Tá bom? E assim vamos continuando aqui. É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.